Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que você está assistindo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast do Renato Saraiva. E hoje eu estou muito feliz, estou recebendo uma pessoa muito especial, uma advogada extraordinária, membro do Clube de Negócios Jurídicos Renato Saraiva e que arrebenta lá em Minas Gerais. Vocês vão saber muito da história dela. Eu estou falando nada mais, nada menos do que a doutora Julice Rodrigues. Tudo bem, minha amiga? Tudo ótimo, um prazer enorme estar aqui com você, Renato. Oh, meu Uma Deus. referência para nós no direito do trabalho e agora com o clube expandindo o direito em todas as áreas, né? Exatamente. Isso é um dos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o clube. Esse é um dos objetivos, né? De você não ser só um advogado e ser um empresário jurídico. Mas Julice, vamos lá. Julice é uma pessoa extraordinária, uma advogada maravilhosa, uma mulher cristã, mulher de Deus, né? Ju, vamos contar um pouquinho da sua história. Como é que foi sua infância? De onde você veio? O que te levou a fazer direito? Conta um pouco da sua história. Fica à vontade. A câmera e o microfone são seus. Então, eu sou uma goianinha criada em Minas, então eu falo que eu já minerei. E agora com um pé constante aqui em São Paulo, né? Com essas oportunidades aqui de fazer parte do clube, né? E de ter alguns clientes em São Paulo também. Quando criança, sonhava em ser atriz. Fui para Minas, cresci ali, fiz faculdade de artes Por que você, desculpe de cênicas. interromper, porque qual que isso te levou a Minas Gerais? Foi a família, foram seus Família, pais? família. Meu pai era funcionário público da Petrobras, Sim, mas numa época assim que não era muito promissor. Então ele optou, né, em ter seu próprio negócio, empreender, e eu tinha um tio que trabalhava com cerealista, exportava arroz, e meu pai veio para Minas para poder abrir uma empresa também. E eu cresci ali, fiz faculdade, como pude falar de artes cênicas, que é uma grande paixão, adoro artes, tanto que eu tenho uma filha que chama Tarsila, em que função da legal. Tarsila do Amaral, realmente. Mas o direito era algo que assim formigava dentro de mim, sabe? E eu tive uma infância, eu até brinco que uma infância que eu advogava em causa própria. Eu tive um problema de saúde muito cedo, perdi a visão quando criança, numa época que não tinha nenhuma lei de inclusão, né, Sim, específica. Então eu fui alfabetizada de ouvido pela minha mãe, meu que Deus. segurava minha mãozinha e me ensinava o formato das letras. E eu ia para a escola, aprendia tudo de ouvido, até que eu fui recuperando aos pouquinhos a minha visão. Não recuperei de um dos olhos, apenas de um pouco, e com essa necessidade de sobrevivência, de superação, eu falo que eu me tornei uma pessoa muito defensora de mim mesma e dos outros, das Sim. pessoas que precisavam. E minha mãe sempre conta que não foi uma ou duas vezes que ela chegava em casa e eu já tinha pegado uma senhorinha que estava pedindo coisa na rua, levado Oh, para dentro de casa, já levei coleguinhas de rua para vestir dentro de casa, tomar banho, dar um pouco das minhas roupas. Então, o direito, quando veio para mim, veio com essa perspectiva de ajudar pessoas, tô né? bem, que E coisa linda, aí, Júlio. Eu não sabia dessa. Gente, eu não sabia dessa parte da história da Julice, não. Eu tô encantado aqui. Né? Você vê uma pessoa que com toda a dificuldade superou isso tudo e se tornou uma brilhante advogada. Eu sempre falo, Ju, eu sempre defendo a tese de que quanto maior a dificuldade, maior é a vitória. Hoje eu vejo os meus filhos com muita facilidade, com tudo, né, tudo resolvido para eles, e isso me incomoda muito, porque se é, você não tem dificuldade, se você não tem obstáculos, se você não tem problemas, se você não tem barreiras, né, você acaba se entrando numa zona de conforto perigosa. Então você vê a história dela, uma história de superação, uma menina que perdeu a visão logo cedo e foi recuperando aos poucos, que foi alfabetizada de ouvido e se tornou hoje uma referência. Eu já entendi por que você se tornou advogada. é mais ou menos por aí.
Cara, brilhante sua história, parabéns. E aí, quando é que você resolveu fazer direito? Fez em Minas mesmo? Eu fiz em Minas mesmo, na Universidade em Uberlândia, e me especializei na área de Direito do Trabalho, e hoje faço mestrado nessa área também, em Segurança e Saúde Ocupacional. Mas você disse para mim, a gente estava conversando, tomando um café lá embaixo. Eu não sei se vocês sabem, mas a gravação desse podcast é feita aqui no meu próprio escritório, aqui no estúdio que nós temos aqui no escritório. E aí eu fui lá para baixo com ela, tomei um café com Julice. E você disse que você, apesar de ser especializada na área trabalhista, você também atua muito com direito de família. É, Como é atuar com direito de família? Eu confesso a você que é a área do direito que eu tenho mais mais dificuldade. ressalvas. Não é nem ressalva dificuldade, porque eu acho que o advogado que trabalha na área de família, ele é muito psicólogo, né? Ele perde muito tempo, não é que perde tempo, ele ocupa muito tempo escutando as pessoas, escutando lamentações. Às vezes tem que resolver intriga, às vezes tem que fazer com que aquele casal diminua o ódio, o desejo de vingança, muitas vezes usar o filho contra o marido ou o filho contra a esposa, questão de pensão, questão de agressão e tudo. Então é um ambiente complexo, não é isso? Eu sempre falo lá no escritório, assim, primeiro falando como que eu cheguei ao direito do trabalho, por não ser minha especialidade, mas eu dei aula em duas universidades, uma pública e outra privada, em Uberlândia. E nas duas eu ficava na coordenação e orientação dos alunos. Assim, quem atua na área do direito sabe que nas faculdades o núcleo de prática jurídico atua especificamente, ou pelo menos na grande maioria, na área de família. E acabou que isso, de uma certa forma, foi entrando, né? Não que os clientes de lá fossem para o escritório, mas acabou que essa experiência foi trazendo alguns clientes. E os próprios clientes da trabalhista, que já têm uma confiança em você, não quer colocar um caso da própria família na mão de outro advogado. Mas olha que coisa interessante. O que o Ulisses está falando vai exatamente de encontro, aliás, vai em consonância com a minha teoria. De que você hoje não pode ser, já falei várias vezes sobre isso, você hoje não pode ser só advogado. Você tem que ser empresário jurídico, você tem que ser um resolvedor de problemas. Essa cliente da Julice, que é trabalhista, ela confia na Julice, no escritório de Julice. Então, mesmo Julice tendo a área de formação trabalhista, ela quer que Julice também tome conta da área de família dela. Ou seja, o cliente normalmente não quer saber a sua especialidade, ele quer saber que você resolva o problema dele. E a confiança, né? E a confiança, exatamente isso. A confiança, a não exposição, porque ela pensa, ela já conhece a minha história aqui dentro da empresa, como tudo funciona, por que eu vou levar o meu problema pessoal para um outro profissional? Então, acabou que nós começamos a fazer no escritório. E quando você fala, é uma área mais complexa, é mais, eu digo, consome muito mais, e eu sempre falo para os advogados que trabalham comigo no escritório, todo mundo que chega ao escritório chega carregando uma dor. Eu falo que escritório de advocacia é diferente de um outro escritório que vem de festa, que vem de eventos, que vem de viagens. As pessoas não chegam felizes, geralmente chegam carregando uma dor. Ainda que ela esteja ali para receber uma herança de milhões, para que ela esteja recebendo, muitas vezes ela perdeu uma pessoa muito querida. Então, eu sempre falo que o atendimento para um caso de família ele tem que ser bem zeloso, né? Porque a gente acolhe uma dor realmente profunda e acaba indo além do jurídico, né? Sim. A gente ouve, a gente aconselha. Eu tenho casais que se tornaram amigos mesmo, que chegaram para fazer a separação, e eu pretendendo, perguntei se não podia, não tinha nenhum se não tinha nenhum problema, se eu podia ouvir a parte contrária. Eu vi que o que tinha ali não era uma vontade de separar, mas era um momento enfrentado, e consegui intermediar
e eles continuaram casados. E isso não foi Isso é. nenhuma nem duas vezes. É claro que existem momentos que você lida ali com violência doméstica, né? Eu Aqueles já vi adultérios também, né? já vi coisas tristes, pai vendendo filho, sabe? Então, assim, situações realmente complexas. Mas que a gente que faz advocacia por amor acaba, né, entregando o máximo que tem e tenta ajudar da melhor maneira possível. É interessante isso que você falou, Julice, né? Da vez você é contratada ou te procura o seu escritório para você fazer uma separação, um divórcio, né? E você consegue muitas vezes reverter a situação como boa cristã que você é, né? Isso não é à toa. E muitas vezes você deixa de ganhar honorários, mas talvez você não tenha ganhado honorários na hora, mas você ganhou pontos preciosos no céu, né? Então isso é muito bacana. Eu lembro de uma situação, mais ou menos um ano atrás, uma ex-aluna minha me procurou: doutor Renato, eu queria contratar o senhor, eu e minha irmã. Eu falei, muito bem, vamos lá, vamos conversar. Aí marcamos uma videoconferência, era lá de Recife, eu já estava em São Paulo, e elas falaram assim: olha, doutor, a gente quer processar o nosso pai. Eu falei, como? Não, a gente trabalhava com o nosso pai e tudo, mas a gente não tinha carteira assinada, não tinha nada, a gente fazia isso, papapá, papapá, nós crescemos no escritório, papapá, papapá. Aí eu disse assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vou lhe atender com o maior carinho. Mas eu, Renato Saraiva, não vou entrar com uma ação de uma filha contra o pai. E eu vou dizer por quê. E vou tentar te convencer ao máximo. Se você não ficar convencida, você procura outro advogado, porque eu não vou entrar com essa ação. Porque o dia que você entrar com uma ação contra o seu pai, você desgraçou a sua vida. No mundo espiritual, isso é a pior coisa que você pode fazer, dizia eu para ela. Se você entrar com ação com o seu pai, você está desonrando o seu pai. Não interessa o que o seu pai fez, mas ele é seu pai. Você deve a sua vida à sua mãe e ao seu pai. Então não existe hipótese de um filho entrar em situações normais, né? Às vezes tem questão de violência, etc., mas por dinheiro entraram com ação contra o pai. E conversei, orei com ela e tudo, e no final eu convenci a elas a não entrar. Depois de uns meses ela falou: graças a Deus, eu fui você. Entrou, resolvemos tudo, ficou tudo em paz. Imagine, e aí, graças a Deus, eu tenho o direito de escolher. Não, se você quiser fazer, eu respeito. Mas não... Sob a minha orientação, sobre o meu trabalho. Exatamente. Agora, eu não vou entrar nessa, porque eu não vou me sentir bem fazendo esse trabalho, que eu sei que pode até lhe ajudar no mundo dos humanos, no mundo natural. Mas no mundo sobrenatural, né, no plano espiritual, eu vou estar fazendo um trabalho péssimo para você, eu vou estar atrapalhando a sua vida. Isso é interessante, né, do advogado ter essa consciência, que muitas vezes ele vai se deparar com demandas, com possibilidade de processo, que até ele pode ganhar dinheiro aqui na Terra. Mas que, eu sempre digo, nós que somos cristãos, antes de ser advogado, eu temo a Deus. Antes de ser advogado, eu sou cristão. Então, não sou santo, eu estou em processo, em constante melhoria, você também, todos nós estamos. Mas a gente não pode inverter as coisas. Deus está em tudo. Deus está à frente de tudo. E aqui em Alphaville, eu tenho falado em todos os podcasts, eu tenho me assustado um pouco. Porque Alphaville tem muitas pessoas que durante o dia estão fazendo coisas erradas, pequenos delitos, e à noite estão indo para a igreja, colocando o joelhinho no chão, orando e louvando a Deus. Cara, e eu tenho certeza que Deus não está satisfeito com isso. Né? Não é o tempo que você está na igreja louvando, são as suas atitudes, se você está pecando ou não pecando. Não adianta você ficar pecando o dia todo e à noite ir lá pedir oração, porque não vai passar do teto a sua oração. Eu sempre gosto de dizer assim, que não importa quantas vezes você entra na igreja para ajoelhar, mas como você carrega a igreja dentro de você. Exatamente isso, porque entendeu? Não adianta essa postura visível a todos, mas por dentro não ter a transformação, né? Exatamente isso, Ulisses. Então, parabéns pela sua atitude. E me diz aí, na direito de família, quais foram os casos mais difíceis para você?
São Claro, sem desafiadores, revelar nome, né? são desafiadores. Mas os mais difíceis são aqueles que envolvem violência doméstica. Né? Eu já vivi 2 experiências que eu posso dizer que foram traumáticas até para mim. Né? Então, assim, nem vou muito adentrar, porque são casos assim que teve de ser judicializado mesmo. E repercutiu na cidade, né? Não, e isso, além de repercutir, gerou medida protetiva até para mim Foi e mesmo. para os membros do meu escritório. Então, Foi mesmo, Julice. é muito mesmo. Então, assim, às vezes você vai proteger a vítima e o agressor, ele é tão contumaz, ele é tão acostumado com aquele domínio que ele mistura a figura do cliente com a da gente. Ou ele não aceita ser contrariado, não aceita medida protetiva e começa a agredir a gente. Meu Deus. Mas já tive problemas também que às vezes envolveu assim o próprio sistema de verificar. Até eu falava isso num podcast essa semana com a delegada de mulheres lá de Uberlândia, que às vezes a gente percebe que o próprio sistema em determinados momentos não está preparado. Sim. Você às vezes chama policiais que não sabem conduzir aquela situação. Então, esse despreparo todo em si também dificulta um pouco o trabalho da gente como advogado ou de qualquer, até mesmo da delegacia, porque às vezes acontece com os policiais militares, mas às vezes na delegacia, chega, não tem a rede de apoio necessária. Às vezes é numa delegacia de plantão, não é na delegacia Sim. da mulher, aí a estrutura que tem não é assim, como já aconteceu o caso de policial levar todo mundo, até as crianças, para a delegacia. Então você vê assim que às vezes você quer fazer, colocar em prática uma proteção e aquilo, por falta de uma estrutura, vai gerando outros problemas. Então, os casos mais críticos na área de família são os que envolvem a violência doméstica. E como você colocou, quando é uma briga ali que às vezes é de pai com filho, também não deixa de ser doloroso. Já acompanhei também execuções de alimentos que pai oferece a abrir mão da guarda ou assinar um termo para a criança estudar fora se a mãe abrir mão da pensão. Eu falo assim, negociando o filho como se fosse qualquer outra dívida que ele tivesse no mercado da esquina. Complicado. Isso mexe assim com não com os valores da gente, mas mexe com a gente pelos valores que a gente tem. Claro. Né? Não deixa de abalar. E foram muitas vezes assim que eu acordava no meio da noite, eu não conseguia dormir pensando no problema do cliente. Porque quando você fala de área de família, que são problemas tão pessoais, a gente acaba se envolvendo emocionalmente, por mais que você tente ser profissional. Sim. Isso acontece. Esse para mim é o meu maior desafio. E assim, eu sou um cara muito, digamos assim, eu sou muito elétrico, muito objetivo, muito rápido. E aí a área de família não é isso. Você às vezes é muito mais psicólogo do que advogado, né? Claro, nem estou falando de exercício regular, não, mas você tem que estar, muitas vezes, alugar os seus ouvidos ali durante um bom tempo, e eu não tenho muita paciência para isso. E entendeu? eu sempre falo para o pessoal da equipe do escritório que a gente tem que exercer muita escutativa. Realmente ouvir o que o cliente tem para falar, porque naquele momento que ele precisa mesmo é expor a dor dele, né? Exatamente. E a partir do momento que você ouve toda a história, você consegue pelo menos orientar de uma forma que talvez diminua a dor, né? São vários aspectos, assim, que só você ouvindo você tem a possibilidade realmente de analisar o contexto um pouco mais profundamente. Tudo bem. Elis, vamos falar um pouco agora da sua mudança de mentalidade. Você me contou lá no café, em off, que de um tempo para cá você tem mudado muito, ampliado muito a sua mentalidade.
e tem enxergado a advocacia de maneira diferente. Eu vou te fazer uma pergunta provocativa. Vamos lá. Trabalhar muito, quando o advogado trabalha muito, significa dizer que ele vai ter grande resultado? Não mesmo. Me fala um pouco Não é sobre isso. regra, né? Não quer dizer que ele não terá grandes resultados, mas assim, eu tenho 25 anos de profissão e eu fui professora universitária e eu sempre digo que nas faculdades a gente não aprende a administrar, a empreender, a gente aprende a advogar. Embora quando eu dava aula, eu sempre gostava de fazer uma pesquisa interna ali, eu via que 80% dos alunos que faziam direito falava que ia prestar concurso. Assim, de 15 a 20% falava que ia advogar. Mas depois desses 80, vinha uma grande leva para a advocacia. E a gente sempre aprendeu que a advocacia é advogar puramente, né? E assim eu fiz. Foi da maneira que eu aprendi, ir para o escritório, pegar processo, fazer demandas, defesas, e por muito tempo isso funcionou. Até que o serviço, à medida que vai aumentando, o desgaste também vai aumentando. E chegou um ponto que eu estava trabalhando 12, 14 horas por dia. E isso não representava ganho a mais. Eu falei, essa matemática não está 12 a fechando 14 horas por dia. por dia. Você sabe que eu falo sempre sobre a história do advogado avestruz. Vê se você se encaixa. O que é um advogado avestruz? É aquele advogado, bota aqui na câmera do meio, isso. Advogado avestruz é aquele advogado que está enterrado na operação, mergulhado na operação. Ele está preocupado com prazos, com processos, com recursos, Com com relatórios cliente. para cliente, às vezes atender o cliente, escutar o cliente, e ele não tem tempo, ou não sobra nenhum tempo, ou quando chega o tempo ele já está esgotado de pensar na parte estratégica do escritório, de pensar na parte comercial do escritório, de fazer network, conexões, relacionamento, buscar novos clientes, observar a oportunidade. Você se encaixava nisso? 100%. A gente é castrado com relação a isso, né? Por mais que você queira, que você entenda, você não consegue o tempo para fazer isso, né? Para você ter uma noção, eu tenho 4 filhos. Dos 4, todos dizem que não querem fazer direito, porque a referência deles ficou trabalhar demais, é não ter vida, e como dizia a minha pequenininha, ela falava, a madrinha dela perguntava: você vai fazer direito, você vai ser advogada ou vai ser delegada? E aí ela falava: não, eu não quero fazer direito, dá dor de cabeça, igual a mamãe. Meu Então, Deus. você vê que a referência não fica legal. Então, quando foi em agosto do ano passado, eu adoeci de Sim. tanto trabalhar. E assim, até voltando um pouco, eu acreditava que com os processos eletrônicos, com tudo mais ágil, que a gente ia conseguir direcionar o processo e agilizar de uma forma que fosse diminuir o trabalho. E ao contrário, aumentou muito o volume. Então, com isso, eu acabei tendo um desgaste, eu tive realmente um burnout, e aí isso me levou a repensar a vida. Em Sim. agosto do ano passado, eu comecei a entrar em algumas mentorias para aprender essa questão de network, de empreendedorismo, de administração do escritório, e abriu muito a minha cabeça de que estava na hora de eu entender que o escritório é a minha empresa, não pode ser o eu escritório, Isso, tem que ser um exatamente. escritório. E a partir daí, até foi quando eu cheguei, né, até o clube jurídico, e estou aqui hoje com você, e nessa participação, nesse envolvimento com os demais membros, eu fui entendendo o quanto que eu ainda estava com a mentalidade muito operacional, né? Sim. Quando o direito ele é muito mais amplo e o escritório não vai deixar de ter excelência
a partir do momento que eu passe a administrar, a fazer o comércio, os contatos, os networks, eu acho que até expande no sentido de que eu começo a trazer para dentro do escritório, através dessas parcerias que a gente vem conquistando aqui dentro do clube, eu passo a trazer para dentro do escritório e para os meus clientes outras oportunidades, outras áreas que sozinho eu não faria. É bem interessante o que você está falando. A gente tem um problema sério na advocacia, né, na Câmara aqui do Meio, Márcio. Tem um problema sério na advocacia que é exatamente como o cliente te enxerga. Eu tenho outro membro do clube que essa semana estava desabafando comigo, dizendo, eu comecei a crescer o escritório e tudo, e alguns clientes estão deixando de serem meus clientes. Por quê? Porque eles disseram que contrataram a mim, mas que são outras pessoas do meu escritório que estão prestando o serviço. O que eu faço? Falei, quando isso acontece, normalmente o erro é seu. Você não deixou claro, na hora de você fechar o contrato, que ele estava contratando o escritório e não você pessoalmente. Nada impede que a contratação seja sua. Ou seja, eu quero você e não o escritório. Só que isso, quando eu falo eu quero você, isso tem um preço. O problema é que o cliente ele quer pagar o preço normal de uma assessoria de escritório, só que ele quer um atendimento personalizado, personalíssimo com você. Nada contra. Agora ele tem que pagar o preço para ter atendimento personalíssimo. Por exemplo, Renato Saraiva. Eu não faço, digamos assim, o contencioso de massa, não é minha praia. Então, eu sou contratado por grandes empresas para processos estratégicos trabalhistas, tendo em vista a minha expertise na área trabalhista. Fui membro do Ministério Público do Trabalho há 17 anos, escrevi vários livros, e aí eu sou contratado para determinadas demandas. Por exemplo, envolve o trabalho escravo, trabalho degradante, autos de infração com valores altos, pejotização, coisas assim. Aí ele contrata o Renato Saraiva. Tudo bem, se ele contratou o Renato Saraiva, ele vai pagar para contratar o Renato Saraiva. Aí ele vai ter a minha atenção principal. E esse é o grande problema, que às vezes o advogado não deixa isso claro, ele não quer perder o cliente e diz, olha, eu vou fazer tudo para você. Não é verdade. Então, é muito importante que na advocacia você tenha essa convivência e esse papo aberto com o seu cliente. Olha, você está contratando o meu escritório. Evidentemente, eu vou estar sabendo de tudo, mas nem tudo eu vou resolver pessoalmente. A minha equipe vai resolver. Mas eu quero você. Beleza, a gente pode fazer assim, mas é um outro combinado, é um outro preço, são outros honorários. E isso é muito importante fazer no começo da contratação, senão você vai ter problemas, não é? Tanto a orientação quanto muitas vezes realmente constar no contrato, né? Porque como que eu verifico? Às vezes eu fecho o contrato com isso muito claro, mas quando a equipe chega lá, aí a reclamação vai para eles, não vem para mim, porque sabe que o nosso combinado era aquele. Aí a equipe chega dizendo no escritório, que queriam que você que tivesse ido, perguntar por que não é você que está na audiência. Mas é isso que você está colocando. A experiência que a gente tem, a bagagem que a gente tem, a gente presta muitas vezes um trabalho mais personalizado, né? Porque a gente não consegue estar em todos os lugares com relação a uma demanda de massa, né? Principalmente quando é demanda de massa. Quando são processos específicos, você pode dar uma atenção especial. Mas você me disse que você trabalha com duas áreas, especificamente no seu escritório: direito do trabalho e direito de família. E se você olhar, você falou que começou a fazer várias mentorias antes de entrar para o clube, não foi? É isso. Eu te falei direito de trabalho, direito de família e eu trabalho na parte de responsabilidade civil também. Responsabilidade civil também. São essas três atuações principais. Que eu estou mais à frente. Então, qual é a tese do clube de negócio? Eu vou trazer um pouquinho, porque você conseguiu logo entender isso, você está nesse processo, aí eu quero que você desenvolva esse tema, esse processo de expansão de mente. Se você for olhar a maioria das mentorias que nós temos aí no Brasil, envolvendo advogados, vai falar muito de advocacia digital,
E vai falar muito de você ter uma advocacia nichada. Ou seja, você escolher uma área, um segmento e nichar naquilo e se tornar autoridade só naquele assunto. Eu não sou contra isso. O que eu sou contra é quando o advogado ele só faz aquele nicho e ele não se transforma no empresário jurídico. Porque quando você só atua num nicho, você pode atuar num nicho diretamente, você pode atuar num nicho diretamente, mas você não pode desprezar outras áreas que podem ser demandadas pelo seu cliente. Então, o que eu defendo é exatamente isso, que você pode ter uma área principal de atuação ou 2 áreas principais de atuação, mas você tem que deixar de ser advogado. Você tem que se transformar num empresário jurídico. Hoje, quando me chamam e perguntam, você é advogado? Eu falei, eu não sou advogado. Eu sou empresário jurídico, eu sou resolvedor de problema. Qual é o problema que você tem? Porque se eu não resolver, alguém ligado a mim, ao meu clube de network e relacionamento, vai resolver. Quando você faz isso, quando você para de ser advogado e passa a ser empresário ou empresária, o seu leque de opções de fazer dinheiro, de ganhar honorários, cresce muito. Por quê? Você talvez não faça consumidor, você talvez não faça imobiliário, você talvez não faça hold familiar, hold patrimonial, talvez você não faça processos de venda, de fusão, de incorporação de empresas, talvez você não faça defesas de autos de infração na área da Receita Federal, mas outros membros do clube fazem. Isso e aí você bom. Pode ampliar. Aquele coisa que era nichado, você agora tem um leque de opções para oferecer ao seu cliente. Eu não tenho dúvida que para crescer, você vai precisar fazer isso. Qual é a sua opinião? Qual foi a sua percepção e o que te fez entrar no clube? Então, Renato, assim, como eu tinha dito no começo da nossa conversa, a gente não aprende isso na faculdade, né? Essa questão de tornar o escritório uma empresa. E eu precisei buscar, e busquei tardiamente, a meu ver, essa possibilidade. O clube, para mim, foi assim uma proposta que veio a calhar 100% do que eu estava buscando. Primeiro porque quando a gente entra, a gente percebe que é um grupo que tem valores muito parecidos, sim, uma ética profissional muito nivelada, princípios que a gente sabe que podemos confiar o nosso cliente a algum escritório do grupo que vai estar 100% alinhado com a nossa conduta de trabalho. Então, para mim, assim, foi ótimo, está sendo ótimo, no sentido de que o meu cliente agora vai poder ter uma prestação de serviço mais ampla, outras áreas que nós não temos dentro do escritório, mas que com parceria a gente vai estar oferecendo para ele o que tem de melhor, porque dentro do grupo são realmente especialistas, referências, né, no mercado. Então, para mim, assim, é um diferencial, foge do que é mentoria, do que eu vinha fazendo, não é a mentoria específica para aquela área, então eu fico muito feliz com essa possibilidade de estar no grupo, de fazer parte do clube, em função disso. É uma proposta realmente totalmente diferente. E essa questão de não ter de nichar, eu acho que essa questão de nicho veio muito do marketing de internet, né? Sim. Você tem que nichar, você tem que nichar. Mas na prática, na realidade, e pensando como mercado, como empresa, não justifica, né? Eu posso ter a minha especialização ali, atender especificamente 2 ou 3 áreas, mas o meu escritório pode se expandir, né, como acontece através do clube, e atender todas as áreas com as parcerias que a gente vem fazendo. É exatamente isso que eu defendo, né, de você não ficar limitado, de você não ser mais advogado, de você se tornar um empresário, uma empresária jurídica. Hoje mesmo eu estava aqui tomando um café
antes de começar esse podcast com a Julice, e ela amanhã vai dar uma palestra interessante. Eu falei, olha, Ju, para uma área específica, não vou falar qual é uma área específica. Eu falei, Ju, eu estou pensando que você pode fazer esse negócio aqui, por que você não monta isso? Aí ela falou, Renato, gostei disso, vou falar com fulano, Beltrano. Ou seja, eu, na minha função como gestor do clube, eu estou sempre trazendo oportunidades, negócios que às vezes a gente está na nossa cara e a gente não consegue enxergar. Então você começa a ter o quê? Oportunidades. Então no clube de negócios é isso. Eu vou te contar uma história minha. Eu tenho um novo sócio na área jurídica, que é o Tiago, que é talvez o maior especialista na área de granjas no Norte e Nordeste, e ele está expandindo a operação dele para São Paulo, Sudeste e Sul. E me chamou, ganhei um mentorado também, é membro do clube, me chamou para ser sócio dele, e eu entrei nessa operação com ele. E aí, bem interessante porque primeiro eu comecei a aprender tudo sobre granja, sobre o pinto de um dia, ovo branco, ovo vermelho, frango de corte. Bom, eu comecei a aprender sobre tudo. E porque se você vai... E até mesmo dentro da sua área do trabalho expandiu o conhecimento, não foi? Não, e você precisa... O que pode, o que não pode, especificamente dentro de uma granja. Você precisa conhecer do negócio do seu cliente. Por isso, quando você conhece o negócio do seu cliente, quando você começa a falar a linguagem do cliente, fica muito mais fácil. E aí, conversando com o Thiago, eu falei, Renato, tem várias granjas que eu trabalho que os donos da granja ficaram meus amigos. E já me perguntaram, por que você não vende milho? Que eu quero comprar milho de você. Aí eu falei, fale-me mais, Thiago. Aí ele me disse, cara, eu fiquei impressionado com o movimento nas granjas. Tem granjas que têm silos lá para depositar milho, que gastam às vezes R$1 milhão, R$2 milhões por mês, né, comprando milho. Eu falei, Thiago, vamos achar quem produz milho e vamos vender milho. Aí você vê, mas Renato, você é advogado? Sim. Eu não sou advogado, eu sou empresário jurídico. Então eu já presto serviço na área jurídica para essas pessoas, mas existe uma oportunidade. Se eu conseguir também ter bons fornecedores e vender o milho de qualidade para essas empresas, por que não? E também ganhar dinheiro nesse negócio. Então é essa a expansão de mente, porque muitas pessoas, muitos advogados acham que o dinheiro está só no processo. Não, gente. Muitas vezes a grande oportunidade está fora do processo, está ali com o cliente, mas não está vinculada necessariamente àquele processo. Só que essa é uma situação que hoje eu encontro dificuldade de mostrar para o advogado, cara, deixe de ser advogado, se torne empresário, não fique restrito a uma única área de atuação, tenha conexão, tenha relacionamento, tenha network, para que você possa, de fato... É aquela famosa frase, não adianta você querer uma mudança se você continua fazendo a mesma coisa. Então, quando eu vim para São Paulo, quando eu entrei para o clube, foi justamente buscando essa expansão de mentalidade, porque a gente consegue programar dentro daquilo que a gente conhece. Sim. Então, se eu não vier buscar mais conhecimentos, e não só o jurídico, conhecimento de mercado, conhecimento de atuação, conhecimento de tudo. Ali dentro do clube nós temos gente do Sul, do Nordeste, do Sudeste. De várias áreas, né? E você vai descobrindo, como você está colocando, possibilidades de ampliar como empresa que não fica restrita ao jurídico, né? Mas é isso, por exemplo, agora eu tenho uma nova cliente e que eu estou tratando com fundo imobiliário para ela. Quer dizer, aí estou estudando tudo sobre hold patrimonial, estou estudando tudo sobre fundo imobiliário. Essa cliente também está vendendo a empresa dela, então consegui uma parceira que é do clube também agora, que é especialista em venda e fusão, incorporação, em venda de empresa, vai trabalhar junto comigo, porque esse é um processo de muita responsabilidade. Ou seja, ela vai estar assistida por uma especialista. Exatamente. E por você que é o advogado de confiança dela. Imagine se eu falar, você é advogado trabalhista. Não, já fui. A minha área principal ainda era trabalhista, a área de formação. Mas eu não sou mais advogado, eu sou empresário. Eu sempre digo que a gente tem que conhecer o problema do cliente e conhecer o cliente. A partir dali, a gente busca o que é melhor para atender aquela necessidade dele. Você quer ver um outro exemplo? Eu tenho um membro do clube, que é o Dr. Saulo,
e que atua muito com a área tributária. E ele estava lá com uma tese nova, muito interessante, que envolve incentivo fiscal envolvendo PIS e COFINS para frigoríficos que trabalham com abate de carne bovina para consumo no mercado interno. E era uma tese, né, bem interessante, que representa de devolução 5% do faturamento anual. Então tem empresas que faturam muito. Eu comecei a estudar, fui estudar a tese, estudei, eu falei, Saulo, vamos fazer isso juntos. Eu não vou fazer o operacional, você vai fazer o operacional, mas eu vou em busca de frigoríficos que tenham isso. Estudei muito, aprendi, preparei os slides, e hoje o quê? Eu vou, muitas vezes, em busca, claro, respeitando o código de ética, vou mostrar essa oportunidade para os clientes, e a gente tem fechado o contrato, né, com isso. A minha área de formação era trabalhista. E se você fica nichado? Se eu ficar nichado. Então, é esse entendimento que as pessoas têm. E veja, tem muitos advogados assim, não, eu não confio em ninguém, eu vou ficar aqui onde eu estou sozinho. Beleza, mas você sozinho tem um limite de crescimento, você tem um teto para crescer sozinho. Para crescer, você vai precisar descentralizar. Para crescer, você vai precisar ter o apoio de outros parceiros, de outras pessoas, não só na sua área nichada, mas em outras áreas de atuação. E eu repito, quando você trabalha apenas em um nicho, você está deixando muito, mas muito dinheiro na mesa. Deixe de ser advogado e se transforme no empresário jurídico. Esse é o segredo para o seu crescimento. Durante muitos anos se defendeu a tese de nichar. Eu defendo a tese, não, de você fazer parte de um ecossistema e de você deixar de ser advogado e se transformar num empresário jurídico. Eu acho que é exatamente o que está acontecendo com você agora, né? Com certeza. E eu falo, isso é tão mais amplo que a gente, por exemplo, o Gil Fernandes, dentro do grupo, nosso professor Pardal. Nosso professor em inteligência artificial específica para advogado. Então, eu já havia percorrido cursos de inteligência artificial, escritórios que prometem, né, algum sistema, alguma coisa para orientar, para ser funcional dentro do escritório, mas não tinha conhecido ninguém com a expertise do Gil, que é dentro da inteligência artificial para o advogado. Então, fora do clube, isso não teria acontecido. Ou se tivesse acontecido, seria numa outra circunstância que a gente não teria essa proximidade dele a nos auxiliar. E mais, tem uma outra coisa também, o advogado, gente, no fundo, ele é um grande solitário, o advogado. Ele lá, quando entra, tudo bem, ele participa de congresso, de seminário, de tudo, mas quando ele volta para o escritório dele, ele fecha a porta e lá está ele lá no mundo dele, com os processos, com os clientes. E ele precisa se alimentar, ele precisa sair desenterrar a cabeça do avestruz e olhar, ver o que as outras pessoas estão fazendo, o que está acontecendo na advocacia, como é que a inteligência artificial está impactando na advocacia, como é que a reforma tributária está impactando na vida dos clientes e dos brasileiros, o que está mudando na advocacia, o que eu posso empreender, se minha área está apertada, qual é a outra área que eu posso atuar, como eu posso fazer parceria, como eu posso ampliar meu faturamento. E quando você está com um problema que você quer resolver, você consulta as pessoas que são do seu ecossistema e você se sente seguro, você recebe apoio. Nosso grupo tem uma vantagem, né? Embora ele é um grupo de homens e de mulheres cristãos, que tem que ter princípios e valores fortes. Isso eu não abro mão, e eu digo para todo mundo, olha, se você for fazer parte do meu clube de negócios, aqui é um clube de negócio de homens e mulheres cristãos. Nós vamos falar de Deus no início, Deus no meio, Deus no fim. Claro que a gente quer negócio, mas Deus está à frente de tudo, tudo. Então nós não vamos fazer coisa errada, não vamos fazer coisa errada entre nós e não vamos fazer coisa errada com os nossos clientes. E eu acho que esse tem sido o segredo. Minha grande dificuldade, eu falo, é mostrar para o advogado de que, beleza, ele chegou até ali, mas se ele está vindo para o clube, é que ele não está satisfeito com o teto.
ele quer ampliar os horizontes, ele quer aumentar o seu faturamento. Agora, para isso, não adianta também só vir para o clube. Ele tem que vir para o clube e ele tem o quê? Que ampliar a mentalidade. Ele tem que se convencer de que ele realmente, ou eu me torno um empresário, ou eu me torno um resolvedor de problema, ou eu vou ficar de fora, ou eu não vou ampliar meu faturamento. E a gente recebe, com todo carinho e amor, uma lavagem cerebral muito grande na nossa vida profissional como advogado. Existem muitas restrições, muitas barreiras, e que acabam atrapalhando isso. Mas aos poucos... Nos coloca numa caixinha, né? Aos poucos... Não tem como fugir contra isso. Aos poucos as pessoas estão percebendo que você precisa ser empresário jurídico. E esse é o meu desafio. Eu não quero mais falar de mentoria, não quero mais falar de nada contra os mentores, nada contra os cursos, mas eu quero falar realmente de negócios. Negócios com princípios e valores cristãos. Já estamos partindo já para o fechamento do nosso podcast. Eu disse, você é uma pessoa fantástica. E me diga uma coisa, Ju. Quais são os seus planos para os 2 quadrimestres de 2026? Já estamos gravando isso aqui no final de abril. Temos ainda de maio a dezembro. Quais são os seus planos para 2026? Então, meus planos é efetivar essa proposta, né, de tornar meu escritório realmente uma empresa com possibilidades de serviços ampliada para os meus clientes, sair um pouco do operacional e passar mais para essa parte de gestão, de divisão, ampliar contratos, de forma a, como eu sempre uso na brincadeira, deixar de ser escritório e passar a ser um escritório de verdade, né? Porque toda a equipe vai trabalhar sob a minha supervisão. Mas eu preciso sair do operacional para que eu consiga escalar mais, chegar tanto aos meus clientes, entregar mais possibilidades de atendimento, quanto chegar mais longe a outros clientes através do clube ou do mesmo network que vão se expandindo a partir daqui. Fico muito feliz, Ju, e já vou profetizar na sua vida. Amém. Dizendo que isso já aconteceu, já não lhe vejo mais. Eu já enxergo mudanças. Eu convivo com Julícia há pouco tempo, ela entrou há pouco tempo para o clube, mas eu já percebo nela a mudança. Olha, nós estamos gravando isso aqui no sábado. Amanhã ela já vai ter uma outra palestra aqui. Eu já vejo as mudanças das redes sociais dela, ela gravando o tempo todo, ela se apresentando como empresária jurídica. Não tem erro. Já deu certo, em nome de Jesus. Tudo isso é porque eu olhei para trás e falei, eu estou falhando em algumas áreas da minha vida. Eu preciso olhar mais para minha família. Eu preciso olhar um pouco mais para mim. Porque por mais que eu tenha toda a dedicação e amor pelo que eu faço e respeito ao cliente, se esse tripé da minha espiritualidade, a minha família, o meu trabalho, tiver torto, eu vou cambalear. Então, assim, foi uma decisão profissional, mas antes de tudo foi uma decisão espiritual e pautada em muita oração, sabe? Que eu tive realmente essa visão de que eu deveria mudar. Então, eu tenho 4 filhos, eu quero ainda resgatar o tempo que eu tirei deles para colocar no trabalho e graças a Deus com essa possibilidade de estar fazendo isso de maneira segura, encontrando um grupo com mentalidade parecida com a minha. Então, eu tenho muita fé realmente que vai dar certo, porque não é só busca de crescimento profissional, mas é um equilíbrio entre, né, a minha espiritualidade, a minha família e o trabalho. E atividade, no nosso grupo a gente tem questão espiritual, tem questão de cuidar da atividade física, cuidar do corpo, da saúde. Primeiro dia da reunião foi na academia. Exatamente, a gente trabalha e eu fico cobrando.
Está fazendo atividade física? Está fazendo atividade física? Está fazendo oração? Ó, sábado mesmo, todo dia, sábado de manhã, você está em falta com isso. Você está viajando hoje. A gente tem a nossa oração com a Anistai todo dia, todo sábado, 7h30 da manhã, a gente tem o nosso grupo de oração. Exatamente isso, você cuidar da parte, né? Corpo, alma e espírito. E claro, você falou uma coisa muito importante. Nenhum sucesso no negócio justifica um insucesso no lar. A gente precisa ter um equilíbrio. E trabalhar muito não significa que você vai ter o maior sucesso. Né? Porque você tem que trabalhar de maneira estratégica. Não é quantidade de trabalho. É um trabalho com estratégia. Muito aqui. E foca dizer não. Eu digo muito não. Olha, ano passado eu fiz um trabalho com uma multinacional. Aí ela queria me passar, sei lá, aconteceu 5 estados, eram milhares de processos. Eu disse, não, eu não quero. Foca dizendo não, porque eu não quero ser advogado de contencioso de massa. Nada contra quem quer ser. Mas não é a minha praia, não é que eu quero. Eu sou advogado estratégico. Então, é assim, foca dizer não. Te interrompi. Não, e isso eu já tenho escutado até da Jéssica, que tem também me orientado, a Jéssica da Tríade, e ela fala, um dos problemas que nós temos que trabalhar com você é dizer o não. Exatamente. Porque você está sempre servindo. Chega uma hora que você tem que aprender a dizer o não, até para focar no seu objetivo, né? Exatamente, é isso. Exatamente. Por exemplo, até quando você chegou, você falou, Renato, você tem tantos outros produtos aqui, eu falei, mas eu estou diminuindo bastante. Entendeu? Eu estou diminuindo bastante, por quê? Isso até é um ensinamento que Flávio Augusto me deu em relação a isso, de você, às vezes você tem muitos produtos e acaba você confundindo o seu público e acaba você dividindo a sua energia, então é melhor você ter menos produtos, mas ter um foco maior naquilo. O que não é nichar. Que não é no chá, porque o meu produto é o Clube de Negócios Jurídicos. Então, o meu produto hoje é o Clube de Negócios Jurídicos e a advocacia. Eu já tive durante 30, 40 anos, eu fui professor. Então, poxa, já dei a minha cota como professor. Claro que no meu grupo acaba a gente também ajudando outras pessoas. Mas meu foco hoje é esse, é o clube, a advocacia e o resto. Minha família. Clube, advocacia, minha espiritualidade, Deus e minha família. E graças a Deus tem dado certo. Olha, vamos encerrando aqui mais um podcast. Eu vou dar aqui a oportunidade de Julice fazer um encerramento dela. Mas estou muito feliz aqui em receber Julice, que já é uma potência e que até o final de 2026 será ainda mais forte do que nunca. Julice, suas considerações finais. Renato, como eu já dizia no café, eu estou muito feliz de verdade, de estar aqui hoje com você. Entrei no clube, não esperava que o movimento fosse acontecer tão rápido. É aquela história, sozinho eu posso ir mais rápido, mas junto eu vou mais longe. Isso. Aqui eu estou vendo longe e rápido, contrariando essa fala. Então, assim, quero agradecer a oportunidade, dizer que eu estou muito feliz, tanto estar aqui quanto fazer parte do clube. Realmente tem sido um grande aprendizado para mim. Me coloco à disposição em Minas, estou em Uberlândia, né, no Triângulo Mineiro, mas nós atuamos em toda Minas Gerais. Vamos colocar até aí, viu, Márcio? Depois você coloca no vídeo aí. O Instagram e o telefone da Julice, para as pessoas que quiserem fazer contato com ela, o e-mail, o telefone e Instagram, tá, Márcio? Na hora de editar, você colocar esses dados aí da doutora Julice. Então, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui hoje. Vou deixar as minhas redes sociais, telefone de contato, precisando em Minas Gerais e todo o entorno, ali interior de Goiás, nós estamos ali atuando sempre na advocacia com muita responsabilidade, ética e comprometimento. É isso. Gente, muito obrigado, amiga. Foi maravilhoso estar com você. Eu que agradeço, muito feliz. E temos muitas parcerias aí para fazermos juntos. Se Deus quiser. Tá aí mais um podcast do Renato Saraiva. Eu espero que vocês gostem. E até uma próxima oportunidade. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.